dando continuidade aos trabalhos que fiz para o concurso da UFRJ, aqui tenho mais um deles, né? Transformado em vídeo. Eu espero que ele seja bem aproveitado no âmbito escolar, assim como tem outros vídeos mais que vocês podem ficar à vontade de usá-los sem problemas, né? O objetivo primordial é o ensino, é a aprendizagem. Esse trabalho está bem resumido. E também não trabalhei com figuras, apenas textos, né? Ele fala sobre as questões das emoções, não somente por parte do professor, como também do aluno. E como isso afeta essa relação e com isso afeta o aprendizado. Os textos dos livros de didática e também dos artigos ocorrem muitas citações. Eu sempre tive a curiosidade de saber, afinal, quem são essas pessoas citadas? Eu não me conformava, não me conformo com isso, né? Então é usado sobrenome como referência, né? E teve até a situação que eu achava que no decorrer de todo aquele texto se tratava de um homem, que na realidade era uma mulher. Bom, para melhorar isso, no decorrer dessa filmagem vai aparecer na tela o nome completo da pessoa citada e sua formação acadêmica. E isso me deu um trabalho imenso de pesquisa na internet, né? Bom, vamos lá ao trabalho. O trabalho é a dimensão afetiva da docência, a influência das emoções na prática e na formação de professores de química. Os autores desse artigo científico são Robson Macedo Novaes e Carmen Fernandes. Segundo destacou Bartolomês, as competências básicas que um professor deveria possuir: primeiro, disciplinar, constituída por conhecimentos do conteúdo específico; depois, didática, referente às metodologias de ensino; psicopedagogia, que inclui conhecimentos sobre os mecanismos envolvidos na aprendizagem; e organizativa e de gestão da sala de aula. Porém, tem uma quinta competência tratada por ele como um sexto sentido. Bartolomês não nomeou, mas tratou de aspectos da dimensão afetiva da docência. E, segundo ele, a postura assumida pelo professor na sala de aula influencia suas ações educativas e contribui ou não para criar uma atmosfera favorável à aprendizagem dos alunos e à convivência na sala de aula. Se antes essas características eram tratadas como um diferencial de alguns professores, hoje são consideradas necessidades formativas que devem fazer parte do repertório de conhecimentos de professores experientes em informação, pois como destaca no VOA, a atividade docente se caracteriza também por uma grande complexidade do ponto de vista emocional. Os docentes vivem em um espaço carregado de afetos, sentimentos e conflitos. Quantos não preferiam participar disso? Mas eles sabem que um tal distanciamento seria a negação de seu próprio trabalho. Devo dizer que a sociedade mudou muito nas últimas décadas e essa complexidade emocional ficou mais acirrada nas escolas, em que hoje o professor acaba exercendo um pouco o papel de pai, de tio, de psicólogo, mas jamais esquecer do seu real papel de educador. Partindo dessa perspectiva, foi realizado um trabalho baseado em um ensaio acadêmico, cujo objetivo foi de discutir alguns aspectos da dimensão afetiva da docência, cujo foco foi a influência das emoções na formação e na prática de professores de química. Foram evocadas algumas contribuições das áreas da educação, da psicologia educacional e do ensino de ciências para evidenciar a influência das emoções na prática educativa e na formação de professores. Aqui tem um texto que considero extremamente importante. O exercício da prática docente depende da interação
e da disponibilidade do outro para aprender, da sua motivação e do seu interesse. O professor, portanto, além de um gestor de conteúdos e estratégias de ensino, deve ser um bom gestor de emoções e de relações interpessoais na sala de aula. Ou seja, tem que haver uma interação entre o professor e o aluno. Nada adianta um excelente professor e um aluno desmotivado, ou vice-versa. Para ajudar alguém, é necessário que esse alguém queira ser ajudado. Para ensinar alguém, é necessário que esse alguém queira aprender. E isso lida no campo das emoções. Tassoni e Santos realizaram um levantamento bibliográfico de trabalhos apresentados sobre psicologia da educação. Eles pesquisaram todos os trabalhos apresentados no ano de 2000 a 2010. E de 273 trabalhos, eles selecionaram 24 para fazer a pesquisa. E qual foi o critério por eles adotado para essa escolha? As pesquisas que tratavam sobre o tema da afetividade no ensino, as principais perspectivas teóricas que orientavam as discussões sobre o tema, os estudos que estabelecem relações entre a dimensão afetiva e o processo de ensino-aprendizagem. Segundo Novaes e Fernandes, a partir dessa perspectiva, a dimensão afetiva da docência pode ser entendida no âmbito das atitudes, comportamentos e estratégias utilizadas pelos professores para motivar, envolver e despertar o interesse dos alunos pelo objeto de estudo. Trata-se, portanto, da capacidade de reconhecer e autorregular situações, comportamentos e emoções na sala de aula, que favoreçam ou limitem a motivação e o interesse dos alunos para aprenderem os conteúdos abordados, no sentido de construir um ambiente afetivamente favorável à aprendizagem. Segundo Carrides e Ortega Vilar, apontam 3 componentes que a constituem. Primeiro, as emoções, que aqui ela tem que ser positivas. Segundo, a motivação para realizar uma tarefa, que está diretamente relacionado com as emoções. E terceiro, o interesse, a atitude e as autocrenças, que se referem às capacidades dos alunos para desenvolverem as atividades propostas e aos juízos pessoais sobre suas próprias capacidades para organizá-las, executá-las e alcançar os objetivos estabelecidos. Essas autocrenças têm que ser respeitadas. É preciso a escuta, o diálogo, acolher o ponto de vista do outro, entender o outro, acolher o pensamento do outro. Para Damásio, as emoções podem ser classificadas em primárias, inatas ao sistema nervoso central, como medo, tristeza, alegria, raiva, surpresa, nojo, e secundárias, construídas socialmente, como o embaraço, o ciúme, o orgulho, e por fim, as emoções de fundo, como o bem-estar ou mal-estar, calma, tensão. Já para Fernandes, Abascal e Sanches, as emoções são classificadas como emoções positivas, orgulho, alívio, surpresa, e emoções negativas, como culpa, ansiedade, angústia. Segundo Ibarrola, as emoções experimentadas durante o processo de ensino, aprendizagem, implicam diretamente na qualidade da atenção, da memória e da motivação dos estudantes na sala de aula, variáveis fundamentais para a aprendizagem.
A autora explica que as experiências vivenciadas na sala de aula podem gerar emoções, como medo ou surpresa, que influenciam pensamentos, opiniões e decisões, que por sua vez geram respostas como confiança ou frustração, influenciando na motivação do estudante para realizar uma tarefa. Temos aqui uma investigação feita por Leite e Cage sobre os efeitos aversivos de práticas de avaliação da aprendizagem de estudantes na educação básica. Os resultados apontaram a presença de emoções como medo, ansiedade, raiva e ódio. E com isso os autores discutiram os seus efeitos no desenvolvimento, no desencadeamento de sentimentos de incapacidade, frustração e baixa estima, que implicavam diretamente na motivação dos alunos para estudar, como relata um dos sujeitos investigados na pesquisa. Ele diz: chegou uma hora quando eu vi que não tinha mais jeito, que eu só me ferrava nas provas, que eu desisti. Acabei desanimando. Aí nem estudar, eu estudava mais. Esse relato desse estudante representa a realidade de muitos estudantes, país afora. Infelizmente é o verdadeiro retrato de nosso país, o país das desigualdades em todos os grupos sociais, até mesmo dentro de uma sala de aula. E até quando isso? Eu pergunto. Emoções na prática e na formação de professores de química. No ensino de ciências, Melado e demais autores citam: essas emoções referem-se a respostas físicas dadas aos estímulos do meio. Os autores defendem a importância dos professores serem capazes de reconhecer a dimensão afetiva emocional como um componente associado à aprendizagem. Essa importância é justificada por meio da hipótese de que o atual cenário do ensino de ciências, marcado pelo crescente desinteresse dos alunos ao longo da escolarização e pela aversão às disciplinas dessa área, reflete o contexto emocionalmente adverso de uma aprendizagem científica centrada na transmissão de conteúdos abstratos, com pouca relevância para a vida do aluno fora da escola. Somado a isso, nós temos essa avalanche de fake news, nas ciências, que é necessário um trabalho mas muito intenso mesmo para tentar conter isso, tanto por parte dos professores de ciência como de pessoas que possuem um pouco de conhecimento científico. As consequências disso, é a prova da maior tragédia que estamos vivendo no país com essa pandemia, em que pessoas com estudo estão acreditando nas coisas mais absurdas, como se nunca viram um básico de ciência. O professor precisa aprender a despertar em seus alunos emoções positivas em relação à química, como entusiasmo, simpatia, satisfação, alegria, prazer, entre outros. Ele necessita também reconhecer esse processo como uma das funções da docência. E segundo Novaes e Fernandes, no mesmo sentido dessa discussão, Ibarrola salienta que a aprendizagem dos conteúdos em uma disciplina pode gerar distintas emoções, que por sua vez favorecem ou dificultam a aprendizagem dos estudantes. Para a autora, a vivência prolongada na sala de aula de emoções negativas como medo, ansiedade, raiva, limitam as faculdades intelectuais dos alunos e a sua capacidade de raciocínio.
Por um outro lado, emoções positivas, como alegria, entusiasmo e confiança, impulsionam uma aprendizagem eficiente. Temos aqui as considerações finais. E para as considerações finais, novamente vou ler uma citação de Novaes e Fernandes. Os futuros professores chegam aos cursos de formação inicial carregados de crenças, atitudes e emoções associadas à docência que derivam de suas experiências na educação básica, de suas expectativas em relação à profissão e de seus ideais. Eles podem trazer consigo recordações de episódios de sua trajetória escolar ou vivenciar experiências durante o processo formativo, fortemente marcadas por emoções positivas, como felicidade, entusiasmo, ou negativas, como frustração, vergonha, que podem influenciar a sua formação acadêmica. Nesse âmbito, ao assumirmos que a aprendizagem não é um processo exclusivamente cognitivo, mas também afetivo, emocional, podemos inferir que essas emoções influenciam as relações que os futuros professores estabelecem com os conhecimentos acadêmicos, base e com a profissão docente, prejudicando ou favorecendo o seu desenvolvimento profissional. Bem, eu espero que vocês tenham gostado do assunto e se inscrevam no canal. Vejam os assuntos educativos que poderão lhe ajudar a melhorar seu conhecimento. Caso você queira consultar esse artigo científico completo, original, ou também os outros, que eu apresentei, eles se encontram disponíveis na internet. E obrigado pela atenção, gente.